Estamos de volta com Gente em Destaque, aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Eu converso hoje com a fotógrafa Joyce Patelli. Bom, Joyce, no primeiro bloco a gente falou um pouquinho sobre o seu início na fotografia e alguns anos atrás, uns 3 ou 4 anos atrás, você teve a ideia de fazer um projeto muito importante que foi com as mulheres que tiveram câncer. Como é que você teve essa ideia? Como é que começou esses primeiros passos aí? Eu estava participando de um evento de Dia da Mulher no Hospital São Francisco de Assis, que é meu parceiro no projeto. Comemorava-se 1 ano de projeto Mão Amiga, que é um projeto que existe dentro do hospital. E eu havia sido convidada por uma amiga para fazer um ensaio das pacientes que estivessem presentes nessa comemoração. E a grande maioria queria fotografar, mas não queria parecer careca. E era muito interessante quando elas se olhavam na máquina fotográfica, quando elas viam as fotos, como elas se emocionavam, como elas viam que elas eram bonitas, elas estavam bonitas independente de ter ou não ter cabelo. Depois desse dia, eu lembro que eu cheguei em casa bastante impressionada como a autoestima dessas mulheres estavam abaladas, porque é um tratamento bem desafiador. Quando se fala em câncer, muitas vezes é um tabu. Né? Muitas pessoas acreditam que o hospital é aquelas paredes cinzas, né? E não é, o hospital tem vida, o hospital tem muita gente que está ali, que dá todo o seu amor para que o paciente que está ali no tratamento, ele receba o melhor que ele pode receber. E quando eu fui para minha casa, depois dessa experiência, eu saí dali decidida a fazer algo que pudesse prolongar essa sensação de bem-estar, esse resgate de autoestima para outras mulheres. Vamos começar então a destrinchar um pouco esse seu projeto. Vou pedir para o pessoal já começar a colocar algumas fotos do Mulheres de Peito Aberto, né? Isso. Que é o nome do projeto. Isso, Mulheres de Peito Aberto. Como é que você faz para escolher? É você que escolhe as mulheres, é o hospital? Como é que funciona isso? As fotos que vão para a exposição ela sempre acontece no mês de outubro, que é o mês de prevenção do câncer de mama, embora o projeto não atenda apenas pacientes com câncer de mama, são todos os tipos de câncer. As fotos que são expostas, as modelos que vão para a exposição são escolhidas pela psicóloga do hospital. Até por uma questão de saber quem está bem, quem tem condições de ser exposta, tem pessoas que estão no início do seu tratamento, tem pessoas que não querem ser expostas, então é ela que faz toda essa entrevista, ela que tem todo esse cuidado e passa os contatos. E a gente vendo as fotos, é impressionante como você disse que quando as mulheres olham as próprias fotos, elas se emocionam, porque é um olhar que elas não tiveram, elas não perceberam isso. Mesmo olhando por exemplo, olhando para um espelho todo dia, elas não percebem isso, ou olhando, sei lá, falando com um familiar, elas não percebem isso. E através de uma foto, como a gente está vendo aí, dá a impressão que elas revelam um brilho que elas não tinham descoberto ainda, né? É porque normalmente ela está sendo fotografada por uma pessoa que ela não conhece, né? E eu tenho muito cuidado porque no meu projeto eu não falo em morte, eu falo em vida. O meu projeto é para mostrar a beleza da vida. Não importa qual desafio a pessoa esteja passando, a vida é bela. Então eu sempre foco na vida, eu sempre vou focar nisso, no amor, na vontade de viver. E eu trago isso para a foto. Essa é a essência dos ensaios fotográficos, é resgatar dessa mulher aquilo que ela gosta, aquele brilho, aquilo que traz brilho no olhar dela. E o que você mais presta atenção nesse momento das fotos, em especial com essas mulheres do Mulheres de Peito Aberto, né? Você fala que sempre conversa com elas antes, mas na hora do clique você fala para elas ficarem mais à vontade ou pensarem numa coisa boa? Como é que funciona essa troca aí? As fotos elas são direcionadas, mas elas não são posadas. Então normalmente a gente vai para algum lugar que essas mulheres gostam, para que essas mulheres se sintam bem, e eu deixo elas à vontade. Coloco uma música, a gente está nos bastidores, sempre tem bastante gente conversando, fazendo elas darem risada, então é um ambiente de espontaneidade. E aí as fotos ficam bonitas. E aí sim, como eu perguntei para você no primeiro bloco de alguma história marcante do seu início, quando você não tinha esse contato ainda, eu imagino que com essas mulheres que participaram desse seu projeto Mulheres de Peito Aberto, você deva ter uma coleção de histórias de superação, de passar por cima dos traumas, de obstáculos. Você deve colecionar aí num lugar dentro de você todas essas histórias, né? A gente tem história incríveis, Rodrigo. Sabe, cada mulher, cada história é única, sabe? Não tem assim. Eu até me emociono quando eu falo sobre isso, porque eu acredito que quando você olha para essas mulheres e você vê a força, você ressignifica a sua vida. Você passa a olhar para os seus problemas e ver que eles são tão pequenos
se você for pensar no que outras pessoas estão passando, então é fantástico. Você guarda assim cada momento, cada clique, cada conversa, cada sorriso, cada choro num lugar muito especial dentro do coração mesmo. Ao invés de você passar força para elas, elas que acabam um pouco passando força para você, né? Elas nos ensinam a cada ensaio. Você aprende com cada uma das pacientes, você ressignifica muitas coisas que você acredita com cada uma das pacientes mesmo, porque elas têm uma força que é incrível. É indescritível o tamanho da força que essas mulheres têm. E às vezes são mulheres que estão ali no hospital quase que desacreditadas, elas acham que não tem mais jeito, e aí aparece uma pessoa como você com um projeto desses, e quando ela vê o resultado disso, né, impresso numa fotografia, que alguns médicos também falam que essa porção de felicidade ajuda na recuperação da saúde da pessoa, né? Existem estudos que falam, né, que a parte emocional ajuda muito na recuperação da parte física, e eu acredito nisso. Eu acredito que quanto melhor você está com você, quanto melhor você acredita, quanto mais autoconfiança você tem, quanto mais fé você tem, independente da religião, é o seu 50% para as coisas darem certo, para fazer as coisas acontecerem. E quando elas veem o resultado, quando elas participam, quando elas veem como é tranquilo um ensaio fotográfico, porque as pessoas têm um certo medo, né? Nossa, eu não sou modelo, como que eu vou fazer? Será que eu dou conta? Será que dá certo? E quando elas veem o resultado pronto, elas se animam, elas veem que elas são sim modelos que elas são inspiração de vida para muitas outras pessoas. E você leva, por exemplo, quando você escuta essas histórias no seu dia a dia do trabalho com essas mulheres, você é daquelas profissionais que leva para casa o problema e fica pensando, quando vai dormir ainda fica pensando como é que está essa paciente agora, será que ela vai melhorar? Você leva para casa ou não? A preocupação com a paciente existe sim. Eu não tenho contato com as pacientes só durante os ensaios. Eu mantenho contato quando eu sei que uma ou outra está internada. Eu vou visitar, eu mando mensagem no WhatsApp, nós mantemos um contato frequente. Mas em relação a levar a dor dela para casa, eu acredito que se eu pegar uma dor que não é minha, eu não consigo ajudar outras pessoas. E o hospital, ele tem uma rede de apoio muito grande, elas têm a psicóloga à disposição delas. Então, assim, é sempre na base da conversa, é sempre na base do diálogo, sempre buscando entender de que forma eu consigo ajudá-las da melhor maneira. E o oposto, que eu imagino que você também já deve ter perdido algumas pessoas que estavam doentes, você fotografou e por consequências aí da enfermidade a pessoa acabou morrendo. Como é que é isso para você? Você ter esse lado oposto, que a gente falou tanto da felicidade delas quando vem a foto, mas esse lado da perda? Nós já perdemos alguns pacientes que participaram do projeto e é a mesma dor do luto que a gente sente quando é alguém da família, quando é alguém que a gente gosta. E eu me permito viver esse luto. Eu acho que eu sou ser humano como qualquer outra pessoa, eu choro como qualquer outra pessoa, eu vou velório, enterro, e eu me permito viver esse luto. Então, eu choro, eu me emociono e não tem muito o que fazer, né? Infelizmente, a gente não tem o controle da vida, o controle de quanto tempo a pessoa vai ficar aqui. Então, a gente sempre guarda no cantinho do coração com amor, com carinho. A gente estava até falando um pouquinho antes da gravação de uma história de uma mulher que praticamente morreu olhando uma foto sua. Conta isso pra gente. Ela foi uma das primeiras pacientes que eu fotografei no hospital, uma das minhas inspirações para criar o projeto. E a filha dela me escreveu uma vez, eu mantinha contato com ela frequente, e a filha dela me escreveu uma vez falando que a maior paixão da mãe dela era a foto que eu havia feito. E eu sei que, assim, ela sempre falou que ela queria foto impressa na sala da casa dela, para que ela pudesse ficar olhando sempre para a foto. E dias depois eu fiquei sabendo que ela faleceu, eu não consegui visitá-la antes, por conta de agenda mesmo. Mas para mim é uma honra saber que em um momento tão importante da vida de alguém, eu pude levar um pouco de felicidade. Eu pude fazer com que essa pessoa esquecesse um pouquinho da dor e tivesse algum momento de alegria, algum momento de felicidade. E além de você se envolver com a história dos personagens dessas mulheres, você também participa da família, né? Tem contato com uma mãe, com um filho, com um tio, também acontece isso, né?
como as fotos, elas normalmente vão para uma exposição, e na exposição a gente sempre faz uma abertura, um coquetel, a gente sempre explica o projeto, está a família toda. A família faz parte do projeto Mulheres de Peito Aberto, a minha família faz parte do projeto Mulheres de Peito Aberto. Então a gente entra para a família com muito carinho, com muito respeito, e a gente faz parte da vida deles, porque eu acredito que quando você leva amor para a vida de alguém, você está transformando não só aquela pessoa, mas a família dela num todo. E com homens também que têm câncer, você já tentou fazer também um tipo de trabalho assim? Ou os homens são mais resistentes? Como é que funciona? Alguns homens procuram para ser fotografados, sim. Tem alguns homens que a gente já fotografou, mas aí a gente acaba não divulgando. Mas eles procuram, eles gostam também de serem fotografados. Eles não têm essa resistência? Não tem resistência. Eu acho que quando fala em autoestima, em se ver bonito, em se sentir bem, não tem essa resistência. Eles são mais tímidos, eles têm mais vergonha. Mas como no projeto o meu esposo trabalha comigo e ele também é fotógrafo, muitas vezes ele faz as fotos também e aí eles acabam se soltando mais. É porque, por exemplo, tem homens que não gostam, né? Tem vergonha, né? Às vezes a mulher empurra, vai. Isso é tudo história, Rodrigo. É tudo história, né? Depois de um café e uma boa conversa, tudo muda. Eles acabam gostando, sim, da ideia. E tem também maridos de mulheres que você fotografou que descobriram a esposa na fotografia, né? Quando as esposas vão para o ensaio e tem alguém da família, um marido, um filho, eu sempre convido para fazer as fotos, mesmo que essas fotos não sejam expostas, porque é aquilo que eu falei, eu acredito que a família faz parte do projeto. E eles acabam olhando, os homens acabam olhando para suas esposas com um olhar diferente, porque imagina, uma foto imensa sendo exposta, todo mundo vendo, todo mundo admirando, então em alguns bate aquele ciúminho e eles olham com outro olhar para essas mulheres. É porque eles, como vem a mulher em casa, assim, diariamente, não tem essa noção de quando a mulher está ali exposta numa foto, né, aos olhares de outras pessoas que são desconhecidas, né? Exatamente. E aí a mulher está maquiada, está produzida, está se sentindo bem, está feliz. Então eles olham de uma forma diferente, sim. Dá até para recuperar casamento, né? Dá para recuperar casamento. Dá para recuperar. Dá para recuperar Então, casamento. eu imagino que a autoestima dessas mulheres, na medida que você vai fazendo esse processo das fotos, você tira as fotos num dia só? Como é que funciona? Normalmente é um dia só. Um dia só? Um dia só. A autoestima dessas mulheres vai se transformando também, né? Imagina um tanque de combustível. É como se a cada dia você colocasse um pouquinho de combustível. A cada conversa você fosse enchendo um pouquinho o tanque dessas mulheres até transbordar. Então o ápice, quando transborda, é quando você faz a abertura da exposição. Então eu sempre trago algum elemento surpresa, sempre tem alguma coisa para deixar a noite uma noite mais artística, para não se falar em doença, se falar em vida. E aí elas são as estrelas da noite, todo mundo querendo tirar foto, todo mundo olhando as fotos delas, todo mundo comentando. Então é o ápice, é quando o tanque de autoestima delas transborda. E você também tem contato com os médicos dessas pacientes? Alguns sim, eu conheço porque são do hospital, mas normalmente não. Mas os médicos que você tem contato, eles falam o quê? Desse agradecimento na sua parte de tirar essas fotografias, de deixar essas mulheres com um semblante mais feliz. Você tem esse retorno dos médicos? Eu nunca cheguei a perguntar para um médico como que efetivamente isso funciona na rotina, no tratamento dessas pacientes. Mas eu sei o que elas falam através deles, né? O que eles falam para elas. E aí eles dão uma maior força, vão lá mesmo, vai ficar bonita, arrasa. Então eles dão essa força, encorajam elas a participarem mesmo. Tá certo, a gente vai fazer então mais um intervalo aqui do nosso programa. O Gente em Destaque volta daqui a pouco, até já.